Neste momento convidamos o senhor Edilson Carrojo Viana, gerente nacional da Caixa Econômica Federal, para o pronunciamento. Eu sou Edilson Carrojo, gerente nacional de produtos lotéricos da Caixa. Quero agradecer o convite do presidente do Simpoente, Marcelo, por ter nos convidado. Estou aqui representando o Gilson Braga, nosso superintendente nacional de loterias, parceira da Caixa, tanto os empresários lotéricos como os correspondentes bancários. A área toda está sofrendo uma reestruturação na empresa, inclusive outras áreas foram criadas para melhor administrar as diversas vertentes do serviço e, em função disso, o novo gerente nacional, Luiz, infelizmente não pôde estar aqui com a gente também. Então, a gente trouxe para vocês um material para a gente conversar mais a respeito da parte de produtos lotéricos, realmente. O que é que a Caixa está fazendo, o que a gente está pensando, o que vem de novidade por aí, o nosso foco para 2012, 2013, os resultados que a gente alcançou e no que diz respeito a alguns assuntos que foram tratados aqui, que é de extrema relevância para vocês, sobretudo as questões da remuneração, questões de abertura de novas casas lotéricas e outras tantas que são importantíssimas, a gente sabe disso. A gente comenta no que for possível, em função da proximidade do nosso trabalho com a área, mas aquilo que fugir da nossa alçada, a gente vai fazer o registro e nos comprometemos a responder como temos feito com as interações que a gente tem feito com as federações. A Febralote, todo mês a gente faz uma reunião com eles para tratar de aspectos relativos à administração da rede, como também do produto em si, né? E em nome da Caixa, o que eu posso dizer para vocês, gente, para a gente poder dar início, é que a disposição da empresa sempre foi pelo diálogo e da gente conversar para fazer valer exatamente a expressão do que quer dizer parceiro, né? Existem diferentes pontos de vista, existem limitações em relação ao que a gente pode fazer do lado da Caixa. Sabemos que existem insatisfações, sabemos que muitas delas são legítimas, ninguém diz o contrário. E o que se pode dizer com toda segurança, eu me sinto muito confortável dizer isso aqui, é que existe toda a disposição da empresa a trabalhar em conjunto, a escutar, a ouvir e a negociar. Isso sempre teve, sempre vai ter, porque a gente sabe da importância que o empresário lotérico tem, mais do que para a Caixa. Foi muito dito o nome da Caixa aqui. Mas eu quero dizer que a importância do empresário lotérico, isso não é demagogia, isso é realidade, é para o país, né? A gente tem consciência disso, sim, e dentro das nossas limitações, dentro do que o administrador público tem por obrigação trabalhar, a gente vem buscando conciliar e procurar atender e fazer virar aquilo que é possível, né? E a gente fica muito feliz de estar aqui hoje, tendo essa oportunidade de conversar, porque a gente vê que existem diversas demandas, variadas expectativas em relação ao trabalho que é desenvolvido pelo empresário lotérico, e a gente considera isso tudo muito legítimo, né? Então, queria deixar isso registrado aqui para vocês. Eu trabalho com loteria há cerca de 2 anos, não há muito tempo. Minha história na Caixa é de 14 anos, só para me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou empregado da Caixa há 14 anos, desses 14, 12 eu dediquei ao Fundo de Garantia. E a atual administração da Caixa nos convidou para assumir a Gerência Nacional de Produtos Lotéricos, por conta da experiência que a gente traz de outros segmentos. Foi falado aqui dos planos econômicos, inclusive. Quando eu fui trabalhar em Brasília, cerca de 12 anos, eu fui lidar exatamente com esse projeto do pagamento das diferenças dos planos econômicos verão e Color 1 do Fundo de Garantias. Foi o primeiro projeto lá em Brasília. Então a gente vem amealhando uma experiência na administração pública indireta, na Caixa, e fomos convidados a assumir a gerência nacional. Um pouco antes disso, eu fui consultor do vice-presidente Moreira Franco, de Fundos de Governo e Loterias, depois disso Joaquim Lima, depois do Fábio Cleto, que é o atual, e ele me convidou para assumir a gerência nacional que eu estou hoje, na superintendência do Gilson, que é a Sualo, que é a administradora do produto lotérico e de tudo que envolve a operação da loteria. Ok? Bom, gente, dando início aqui então,
o que a gente trouxe para vocês? Primeiro, algumas informações relativas ao desempenho até agora, em comparação a 2010. A gente tem aqui no nosso portfólio, a gente conseguiu, até o momento, esses dados são até 31 de outubro, bater tudo que nós fizemos em relação ao ano passado, o que é um resultado extraordinário. Isso dá quase 11% de aumento em relação ao que fizemos ano passado, né? Ainda assim, estamos cerca de 5% aquém da nossa meta, que foi bastante audaciosa, né? Dentro de um cenário de possível recessão mundial e outros aspectos da conjuntura econômica, nós nos dispusemos a vencer o desafio de crescer cerca de 22% a 23% de aumento do realizado no ano passado. Essa é a meta para esse ano. E a gente está, com dados de 31 de outubro, a um pouquinho menos de 5% abaixo disso, né? Esse número em vermelho não pode ser encarado como alguma derrota, ainda que parcial, em função, primeiro, da agressividade da meta que nos propusemos a cumprir, e segundo, por toda a conjuntura que a gente está vivendo, e terceiro, também porque a expectativa até o final do ano é que consigamos bater isso aqui com tranquilidade. Vem mega da virada por aí, vem produto novo começando que vem, então isso aqui a gente está... Aí, muita emoção. Então, esses aqui são os resultados que a gente está conseguindo alcançar, né? Vejamos que o único produto que está abaixo do que vendemos no ano passado é a dupla cena, mas em relação aos demais, inclusive, veja, destaque para Time Mania, que é um produto que tem pequena participação por enquanto no share do portfólio dos produtos lotéricos, mas ele teve um crescimento extraordinário, né? Seguidos da Lotogol e da Lotega, que são dois produtos que estão em descenso. A gente vendo isso aqui, vocês vão me ouvir falar muito ao longo da apresentação de tendência mundial, que a gente tem que olhar para o que está acontecendo no Brasil, é aqui que nós estamos, é aqui que é a nossa casa, mas temos também a obrigação de olhar para fora do Brasil, para entender as tendências que vira e mexe se repetem, né? Mundo afora, a gente teve aqui agora no comecinho de outubro o 13º Congresso da CIBELAI, que é a Confederação das Loterias de Estado Ibero-Americanas, e a gente começa a perceber que as histórias se repetem com frequência, algumas variações aqui e acolá, mas a história é mais ou menos a mesma, né? Então você vê que loterias de prognósticos esportivos, que é feita de modo físico, é uma tendência mundial ter um descenso. Então nós estamos trabalhando lá na Gelote, inclusive para entender melhor esse cenário, para a gente poder agir, ou para recuperar esses produtos, que representam muito pouco, você tem 0,1% de participação da Lotogol, isso é nada, né? Embora tenha lá o público cativo que gosta do produto, ele é muito pequeno. Mas isso aqui não é no Brasil que acontece, isso é em toda parte do mundo. Então temos que entender se aqui no Brasil, que é o país do futebol, que tem eventos esportivos de abrangência mundial acontecendo aqui, se esse é o momento de tirarmos esse produto do portfólio ou o que podemos fazer para revitalizá-lo, para potencializar a venda, alavancar. Então tem um trabalho grande para fazer aqui. Mas no geral a gente está muito bem. E novidades de produtos novos vendendo por aí a gente vai abordar, que vai ajudar muito a alavancar isso aqui e dar para vocês mais produtos para poder vender lá na ponta, né? Então, sobre 2011, o que fizemos? Só rapidamente aqui para a gente poder dar uma relembrada. A gente reposicionou o preço da Lotomania, né? E a gente conseguiu resultados expressivos com isso. 15,1% é mais do que a média, né? O que demonstrou o acerto da gente buscar o reposicionamento do preço. E a Lotomania vende bem. Não sei se essa também é a sensação de vocês, mas ela teve uma aceitação razoável no público apostador. Em relação à Quina, a gente está atualmente com a campanha da Quina Diária, que na verdade saiu até um pouco depois do lançamento efetivo, e a gente também colheu uma série de benefícios, né? Aumentamos o preço, conseguimos o reajuste dos preços da Quina, e a gente tem também a venda acima da média de todo o portfólio.
Normalmente, depois que você reajusta o preço, ele tende a dar uma caída nas vendas, em função do que o apostador, principalmente o cativo daquela modalidade, tende a sentir um pouquinho, mas no mês seguinte ou nos dias seguintes ele já retoma de novo o ritmo, e como o preço está reajustado, a arrecadação costuma subir, né? A Quina de São João, que foi o primeiro sorteio especial da Quina que foi feito esse ano, tem alguns números aí que a gente trouxe para vocês, que na verdade é mais a intenção de demonstrar também o acerto que a gente teve de apostar nesse modelo aqui, que é o quê? A cada 3 ou 4 meses do ano, você tem um sorteio especial de uma modalidade lotérica diferente, para que você mantenha a novidade, você cria expectativa no apostador, né? Para que, está chegando a hora da Quina de São João, está chegando, se associa a um evento especial e você cria o elemento de expectativa no apostador, para que a hora que você começa a venda, vem toda aquela demanda, entre aspas, reprimida, e você consegue alavancar um resultado muito bom de venda, de premiação e tudo mais. Foi uma história de super sucesso essa da Quina de São João. Mais alguns números a respeito, né, do sorteio especial da Quina, uma venda diária de quase 20 milhões, maior prêmio ofertado dessa modalidade também, isso é indiscutível. Outra coisa que conseguimos conquistar em 2011 foi a questão da loteria instantânea, né, a loteria de bens. Quem é lotérica há mais tempo sabe que a gente já teve premiação em bens no passado, mas durou pouco. Desculpe, não vi? Só não sai prêmio, né? Instantânea? Tem uma dificuldade. Aqui o payout é que manda. Payout é o que você destina, o valor da arrecadação que você destina a prêmio, né? Então essa aqui, é lógico que no negócio de loteria, payout é muito importante. O brasileiro é muito baixo. O nosso payout Inclusive lá na Cibelai a gente conversou com representantes de outras loterias e eles disseram pra gente: vocês conseguem tirar leite de pedra, de vender isso tudo que vocês vendem, que é significativo. Aqui no Brasil, sem cassino, sem bingo, sem isso, sem aquele outro, nós somos 12º colocados no mundo em volume de vendas, se você considerar as loterias separadas. Se você não somar Estados Unidos, não somar a China, nos países em que as loterias são administradas por entidades diferentes, nos Estados Unidos, por exemplo, é estadual. Então, se você considerar as loterias individualmente, as loterias da Caixa são a 12ª no mundo. No primeiro semestre desse ano, recebemos a informação essa semana, somos o 11º, crescemos uma posição. Com um payout de 28% a 32%. Isso é um resultado extraordinário para a gente, e precisa ser dito, né? E na loteria instantânea, estamos falando disso porque na instantânea, esse problema é mais sentido ainda. Você tem a sensação do fato de que não ganha. E isso é um desafio grande que a gente tem, posto para 2012 agora, de trabalhar como a gente pode rever a regulação dessa modalidade para que a gente consiga alavancar a venda, e isso vai ter que passar inevitavelmente pelo aumento do payout. Mas aqui falando da alteração, fazíamos de bens no passado, fizemos um curto período, mas o produto era ruim, né? Por quê? Porque a gente fazia de uma forma mais arcaica. Você comprava o bem que era sorteado, aí tinha que custodiar, dar manutenção, transferir, pagar a despesa cartorária, era um caos. Pagava para fazer isso aqui, na verdade. Então descontinuamos e evoluímos essa ideia, né? Hoje o que você dá para o cliente é uma carta de crédito, como se fosse um consórcio que foi contemplado. Então, se ele ganhar o prêmio de cabeça aqui, que nesse caso é uma casa, tem a moto, tem o carro, ele ganha uma carta de crédito que ele vai usar para fazer a compra do bem que ele escolher, onde ele quiser e o valor que ele quiser. Se a casa, por exemplo, custar mais do que o valor da premiação, ele pode completar e assim por diante, né? Além disso, veja que é o bem e mais o dinheiro. Por que o dinheiro? Porque muitas vezes, se você desse a casa para ele, não teria condições sequer de registrar a escritura no nome dele, ou de passar o carro, enfim, a moto. Então isso aqui é uma estratégia de que você dê a premiação por completo. Você não deu uma premiação, o famoso presente grego, né? Você deu um presente, mas que gera despesas para ele. Então, o sucesso foi tremendo, né? A gente teve, a gente lançou lá na primeira quinzena de maio, e a expectativa de vendas de 12 meses era de 60 milhões. A gente alcançou isso com 9. Né? Então, realmente é fantástico o que o produto
deu certo. Estamos trabalhando para 2012 com possíveis outras premiações, por exemplo, equipamento de tecnologia, tablet e tudo mais para prêmio intermediário, eu digo, né? Você pode ter o prêmio de cabeça, que é uma casa, mais 15 mil, e você pode ter alguns prêmios intermediários, que é um tablet, um iPad, alguma coisa assim, e de repente mais um dinheiro também, se for o caso, né? Então aqui a gente está trabalhando forte para pegar esse caso de sucesso e evoluir, né? Para dar mais opção para a modalidade. Aqui eu estou falando também um pouquinho das vendas. Você teve aqui, aqui a gente trouxe os dados de algumas emissões, né? Para que se veja, isso até o momento, na verdade, isso aqui é até setembro, tá? Não é nem até outubro, não tivemos tempo de atualizar esses dados ainda, mas a gente chegou a fazer a venda de uma emissão inteira em 46 dias. E uma emissão normalmente dura 60, 90 dias, dependendo do valor, né? do preço, se é de 1, 2 ou 3 reais. E em 46 dias, ou seja, mais ou menos na metade do que leva a média, a gente vendeu uma emissão inteira de 8 milhões de bilhetes. Isso é muito significativo. A questão da Lotofácil. A gente trabalhou muito para colocar essas duas alterações na Lotofácil, né? A possibilidade de se fazer apostas múltiplas com 16, 17, 18 números e implantar o terceiro sorteio semanal, alterando o sorteio da quinta para a quarta e inserindo o sorteio na sexta-feira. O produto comporta, ele é o segundo produto do portfólio em share, caiu nas graças do apostador de uma forma muito rápida, porque é fácil, como o nome mesmo diz, né? E é muito fácil de jogar, muito fácil de conferir, e a gente viu que a venda arrebentou. Então ele comporta essas alterações sem nenhuma dúvida, e essa previsão aqui, na verdade já não é essa previsão aqui, infelizmente, por conta de algumas negociações que a gente vem fazendo com o Ministério da Fazenda. Vocês sabem que o lançamento de produto, alteração na mecânica, de data, sorteio, preço, todas essas coisas não estão no âmbito decisório da Caixa, né? Nós dependemos da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, da secretária adjunta, que nos acompanha muito nesse trabalho, e a gente fez a solicitação dessas alterações já no mês de setembro. Infelizmente houveram algumas dúvidas, eles nos questionaram, nós respondemos. Até semana passada a gente encaminhou para eles mais alguns esclarecimentos. E como a gente tem que colocar para mudar dia de sorteio, a gente tem que inibir teimosinha, como aconteceu com a Quina Diária, nós vamos ter que cumprir esse passo, e para inibir teimosinha nós precisamos de mais ou menos 30 dias, no caso da Quina 28. Então, como nós não tivemos ainda autorização, não conseguimos inibir a teimosinha esse ano ainda para colocar o produto, senão ele ia entrar remontando a Mega Sena, a Mega da Virada. E aí isso não é interessante. Então a previsão que nós temos é dia, se não me engano, 16 de janeiro, essa data aqui, deem por favor, 16 de janeiro, mais um motivo, aniversário do colega. Para a gente poder colocar, depois que você faz a premiação da Mega da Virada, tem aquela ressaca, quem que ganhou, quem foi, onde foi, parará, e daí, 15 dias depois, a gente entra forte com campanha de mídia, com essas alterações aqui. Ok? A gente também solicitou à SEAI o reposicionamento do preço da dupla cena, da Loteca e da Lotogol. Embora sejam 3 produtos que não são tão expressivos no portfólio, se você reposiciona o preço, você aumenta inclusive a premiação. E isso passa a ser um elemento de incentivo para o apostador poder jogar. Inclusive para a gente observar como que se comporta. É um dos elementos que a gente estuda para saber se esse produto, principalmente a Lotogol, é o caso realmente de você tirar do portfólio ou não. Manter ou tirar, né? Particularmente, isso é uma sensação pessoal, eu acho uma pena tirar a Lotogol do portfólio das loterias federais no país do futebol, às proximidades da Copa. Eu acho isso pega mal, né? Mas isso é uma sensação, né, apenas. A gente tem que estudar de uma forma aplicada, aplicar uma ciência sobre esse assunto, para entender se isso realmente é suficiente para a gente deixar, e o que então podemos fazer para remodelar o produto, para que ele passe a dar resultado mais expressivo. E o mesmo acontece com a Loteca, né?
Não, desculpa. Isso, é porque você faz tudo. Você faz tudo. Ok? Mega da virada. A partir do dia 28 de novembro, ano passado a gente começou no começo de novembro, não é isso? Começou no começo. Ficou ruim, mas é isso mesmo. Começamos a vender no início de novembro. E vimos que é significante. A venda no mês de novembro deu menos do que 4% do total de venda, captação direta, eu digo. Então, é um esforço que você faz de disponibilizar o canal e tudo mais, matéria, mídia e tudo, e não surte efeito. Então, esse ano mudamos a estratégia, voltamos para o final de novembro. A regulação diz durante o mês de dezembro, não é isso? E a gente colocou, que é uma segunda-feira, 28 de novembro, no dia 27, que é um domingo, está prevista uma campanha grande já em televisão, jornal e tudo mais, para que dê o start, né, o boom inicial de vendas, e aí no dia 28 a gente amanhece vendendo a Mega da Virada. Ainda semana passada eu aprovei a mídia, né, as peças que nos apresentaram gráficas para serem colocadas nas lotéricas e nos meios de comunicação, o filme de televisão, que na minha opinião ficou muito bom, e a gente vai ter um empurrão do ponto de vista de mídia muito grande, né? Continua sendo o Luigi Barrichelli que vai fazer o garoto propaganda, né? da campanha, e eu acho que vocês vão gostar muito. O filme ficou muito, muito bom. A previsão de premiação em primeira mão, a gente ainda não pôs isso na mídia, acho que vai ser essa semana aqui que a gente vai colocar. A gente vai sair com 170 milhões de previsão de premiação no início, né? E reposicionando ao longo das vendas, como fizemos nos outros anos, né? A nossa previsão é que a gente ultrapasse a marca de 200 milhões, até porque a acumulação que temos até sexta-feira mais ou menos 56 milhões, e isso representa 10, 11% do que tínhamos de jackpot no ano passado. Então, a se considerar se a gente continuar nesse passo, a gente vai chegar aí em mais de 200 milhões. Ano passado a gente premiou 193 milhões, né, mais ou menos. Esse ano a gente deve passar de 200. Certo? E o que vem aí para 2012? Primeiro, o bolão, que é um assunto que vocês nem ligam para ele. Então vamos lá. Eu ouvi muito elogio de vocês em relação a esse assunto. Aqui é o seguinte: o bolão, aliás, quero até cumprimentar o Roger por todo o retrospecto que você fez acerca desse assunto, muito bom, muito completo. E o que a gente acrescenta aqui é que esse é um projeto que, quando a gente veio assumir a gerência nacional, isso aqui é um projeto muito caro, e muito caro no sentido de querido, né? E para todos nós, né? A Caixa está muito interessada de que esse projeto saia sem atropelo, que se institucionalize a prática do bolão, para que o processo seja de fato seguro para quem está apostando, seguro para quem está fazendo, para quem está operacionalizando o bolão, e traga resultados positivos para todo mundo, né? A prática do bolão, como se disse aqui, sempre existiu, sempre vai existir, né? Ela é muito saudável do ponto de vista em que você agremia pessoas, você concentra, consorcia, não é uma palavra bonita, mas você junta pessoas para poder fazer uma aposta de maior vulto e aumentar suas possibilidades de ganho, né? Só que isso tem que ser feito de uma maneira que seja segura para todo mundo que está operando o sistema, né? Eu estou falando sistema para todo mundo que está envolvido, de modo que todo mundo tenha a sua proteção, a sua garantia e o seu ganho, que isso é importante. Então, o que acontece? A gente colocou em vermelho e caixa alta porque a intenção não é esconder, embora haja outros pontos de vista. Nossa intenção não é esconder nada. Nossa intenção é trabalhar sim em conjunto para que as coisas sejam muito bem definidas e que cada parte envolvida no processo tenha sua fatia digna, própria, e que consiga operar, né? Com benefícios. Então aqui, o que a gente... só para dar uma falada mais rápida, em função de são quase 20 para as 9, mas dizer o seguinte: aqui a ideia é que o apostador, se ele quiser, ele
fazer um bolão, ele vai até a casa lotérica, vai poder fazer a sua aposta e dividir em partes iguais. Só não pode dar dízima periódica. Então você pega o valor total da aposta, quando você vai dividir pelo número de cotas, não pode dar uma dízima periódica, tem que dar um número igual para todo mundo. Por quê? Porque é aquilo que te dá a sua proporção ao prêmio. Então se um fizesse de 12, outro de 15, outro de 16, outro de 26, dava para dividir o prêmio? Claro que dava. É só você pegar cada um desse valor do valor total da aposta e fazer uma proporção por porcentagem. Aí fica mais difícil do ponto de vista do sistema, para quem está atrás do computador, né? Então, até também para o usuário poder entender um pouco melhor, a proporção é em reais. Então, se você vai fazer cotas de 5 reais, todas as cotas são de 5 reais. Vai fazer cotas de 2 reais, todas as cotas são de 2 reais. Né? De modo, então, que o valor que você vai pagar por cota é sempre o mesmo. Tá? E o sistema está sendo desenvolvido pensando assim, se o cara for lá na casa lotérica com 12 reais e quiser dividir por 5, como é que faz? O sistema vai estar preparado para dizer, olha, por 5 você não pode, porque senão vai dar isso aqui. Mas pode ser por 6? Eu poderia. 12 por 6 dá 2. Deu redondo? Tudo igual? Ok. E assim, para ser o mais intuitivo possível, o volante a gente está trabalhando muito forte. Todos os volantes vão ter que ser adaptados, né? Para que contenha lá se o cara quer fazer a opção do bolão. E aí, quantas cotas ele quer? Tem modalidade que você vai poder fazer em 50 cotas. Tem modalidade, como a Mega Sena, que você vai poder fazer em 100 cotas. Pensando nos concursos especiais, por exemplo. Né? Então você tem lá essas adaptações para fazer e a gente pensou, na verdade, num modelo que seja muito claro, muito fácil de entender, muito fácil de trabalhar, dê o mínimo de dúvida possível. Tá? Isso mais em relação à mecânica. E em relação à tarifa, é a questão que o Roger já trouxe. A gente está inserido no processo do ponto de vista de colaborador. Né? Quem tem a caneta na mão para definir o que está em vermelho é a SEAI, como eu disse, Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, que demandou estudos que sejam apresentados para que se precifique qual é o valor ideal para ser cobrado por um serviço, que é esse aqui, que está projetado aí, e que o Ministério da Fazenda, quando receber esse material, o Roger disse que na semana que vem eles já vão ter um primeiro resultado, e na medida em que isso for entregue para o Ministério da Fazenda, nós vamos ser chamados a participar para compor a análise do que for apresentado. Né? Mas o processo decisório é de fato em cima do que a SEAI vai decidir, depois de toda essa análise que será feita. E a Caixa vai caber desenvolver o sistema para que a gente parametrize essa tarifa, ou taxa, ou que nome se queira dar, ou esse preço, melhor dizendo, para que ele seja cobrado no momento da feitura do bolão. Beleza, mas não esquece. Você não vai esquecer. Esse é outro assunto que já se falou um pouco aqui hoje também, e que ele costuma gerar polêmica. Eu achava, sinceramente, que não mais. Depois de toda a discussão que já foi feita, inclusive com as federações e com a participação de diversos sindicatos, há já bastante tempo, eu sinceramente não imaginava que ainda houvesse polêmica em relação a esse assunto. Mas vamos falar sobre ele. A gente trouxe aqui, não foi por acaso, exatamente para conversar com vocês a respeito disso. Loteria na internet, gente, é uma realidade. E é uma realidade no mundo. Né? É uma realidade no Brasil. É um espaço que, se nós não ocuparmos oficialmente, ele vai continuar sendo ocupado não oficialmente, como é hoje. Isso é uma demanda da sociedade. Antigamente a gente achava que quando a gente fosse entrar com isso aqui, nós faríamos uma espécie de inovação. Mentira. Inovação é algo que você está melhorando, que surpreende as pessoas. Isso não surpreende ninguém. Isso o público que até gostaria de apostar nas loterias, mas hoje sequer aposta, demanda este produto. E não é a loteria que está caminhando para a internet, é absolutamente tudo que está caminhando para a internet. Então assim, o que eu trago para a gente dialogar aqui é que é um caminho sem volta. O fato da gente comercializar loterias na internet. Eu não vejo como é que se pode dizer, sinceramente, que isso é um absurdo. Absurdo é dizer o contrário.
Absurdo é dizer que temos que ficar na era da pedra, e eu não estou dizendo que ir a uma casa lotérica é a idade da pedra, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a gente não pode deixar de ir para soluções que nos demandam, que nos puxam, porque o cliente está aí pedindo. Agora, o que temos que pensar é como fazer. Tem muitas boas ideias que na hora de implantar viram péssimas ideias, que só causam prejuízo. E não queremos isso. Então quando fala assim, se puser a loteria na internet vai quebrar o lotérico. Será mesmo que vai? Foi dito aqui que o pobre vai na lotérica e o rico quer ir na internet. Eu não me lembro de ter ouvido isso em lugar nenhum, menos ainda na Caixa. O que temos discutido é que existe um público que não vai à casa lotérica. Como não vai numa agência bancária? Como não vai ao supermercado? Existe. Existe. Se ele é rico, se ele é pobre, se ele mora nesse bairro ou naquele, eu não sei. Mas existe a demanda. E a gente não pode negar. E não existe demanda no Brasil, existe demanda no mundo. Agora, então se vamos partir para um novo canal, ele pode gerar algum impacto negativo na rede lotérica? Pode, eu concordo. Pode gerar. Qual é o tamanho desse impacto? Não sabemos. Qual é o tamanho do prejuízo? Quantas pessoas vão deixar de ir à casa lotérica, fisicamente, para acessar pela internet? Quantas? Eu não sei se são muitas, também não sei se são poucas. O que eu sei é que vai ter gente. Concordo com você. Mas se elas são muitas ou poucas, não tem como saber. A experiência mundial, gente, não diz isso. A experiência mundial não diz isso. Mas não é porque nos Estados Unidos que aconteceu uma coisa que aqui vai acontecer igual. Ora, não podemos pensar assim, seria uma irresponsabilidade, né? O que temos só que entender é até que ponto esse projeto, que acabou se tornando tão polêmico, havia de ser mesmo. E é salutar que discutamos, é salutar que a gente ouça diversos pontos de vista, para que a gente discuta e chegue num modelo que seja o ideal. Por exemplo, nesse processo aqui, o que vem sendo discutido entre o Gilson e as federações, por exemplo, é como remunerar o lotérico. Né? Porque você simplesmente colocar um novo canal de atendimento e quebrar o lotérico, ninguém quer isso, menos ainda a Caixa. E vou confidenciar uma coisa a vocês. Hoje é sábado. Na quarta-feira dessa semana, eu fiz uma apresentação para o presidente do Conselho de Administração da Caixa, que é o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, para o presidente da Caixa, Jorge Hereda, e para outros componentes do Conselho de Administração. Eu fiz, ninguém me contou. E aí a gente fez uma apresentação um pouco diferente dessa, mas abordamos esses assuntos. Entre eles esse. E o presidente Hereda disse: temos que tomar cuidado, porque um canal novo é interessante para toda a prestação de serviço, porque é mais uma opção que o cidadão brasileiro tem para fazer uso de um serviço, nesse caso, produto lotérico. Mas temos que tomar cuidado, porque tem parceiros nossos, muito preciosos para nós, que fazem isso, que é o core business deles. E nós não podemos ser irresponsáveis de permitir que haja um impacto negativo para esse parceiro da Caixa. Nenhum parceiro da Caixa, para esse menos ainda. Então isso é uma preocupação da alta cúpula da empresa, inclusive. Não é uma preocupação de um CPF, ou eu que estou aqui papagaiando num discurso vazio. Isso existe uma preocupação da empresa inteira de se preservar, de se acrescentar, não de se migrar apenas de canal. Porque daí eu não aumento a venda. Se eu tirar daqui para o Zelar, eu não aumento. Isso não é benefício. Mas aí, vamos dizer que se pensou mesquinhamente. Eu deixo de pagar a comissão do lotérico porque é um canal só meu. Se é que se fosse fazer isso, e não é. Né? Ainda que fosse isso, e todos os demais serviços que se prestam numa casa lotérica, como é que eu fico sem? Isso é uma realidade que foi dita aqui também. Seria muito, desculpa a expressão, mas seria muito burro fazer isso. E não é a intenção da Caixa, como eu digo, de um CPF ou de outro. Não é a intenção da empresa. Tudo bem, mas aí no caso, para mim, necessário definição de participação dos lotéricos. Já foi definido isso? Pois é, isso vem sendo discutido. Seu nome? Paulo. Paulo. Isso vem sendo discutido sim. Tem um grupo de trabalho da Caixa. Mas não chegou a acordo. Não, deixa eu te falar. A gente compôs um grupo de trabalho com representante da minha área, da área de produto,
e da área que administra a rede de parceiros, né? E o nosso desafio desse grupo de trabalho tem propostas e tudo mais, mas as propostas que foram colocadas são todas no sentido de oportunizar que uma fatia daqui, do que for arrecadado por esse canal, seja carreado para o lotérica. Agora, quanto? Né? Que é uma coisa que vai importar muito, né? Quanto é que é? Isso a gente está estudando. Quais são... Pois é, esse grupo de trabalho, Ricardo, ele foi constituído agora, coisa de 2 semanas. Teve uma reunião preliminar em que a gente, para se entender o cenário, tá? Algumas propostas foram colocadas e ele vai progredir, tá? Agora, eu não sei dizer na minúcia quais são as propostas, e a gente vai conversar como sempre fizemos, né? Então, quando a gente tiver as propostas mais claras, mais sistematizadas para serem apresentadas, como sempre fizemos, as federações serão chamadas a gente conversar. A gente tem um encontro mensal, né? Você falou tudo. E a gente pensa assim, tá? Março é para ontem. O bolão a gente colocou ali, agora sim, esse aí é para disponibilização, até uma data que depois é bom mudar, porque é uma disponibilização da solução. Mas início mesmo de operação, possivelmente 1 mês ou 2 meses depois. Mas também é para já, né? Se a gente estiver falando de abril ou maio, também é daqui a pouco. Mas essa preocupação sua é a nossa. A gente precisa mesmo discutir, elaborar, chegar a propostas concretas, com as suas respectivas sistematizações, para a gente poder sentar e discutir, mas não é daqui a muito tempo, é para já, porque a gente está aí com o prazo batendo a porta. Só para não te interromper mais, no canal laboratório hoje, vamos dizer assim, qual é o percentual que a Caixa está? Quando você está falando laboratório, é o que a gente está fazendo com a Mega Sena hoje? Não, o canal Caixa, o canal Internet Banking, Isso. pessoa física pode apostar. A Mega Sena que a gente está fazendo hoje no Internet Banking. Hoje é só a Mega Sena, de meio-dia 6, de segunda a sexta, para clientes caixa, detentores de conta corrente. Então, eu tenho aqui 5... Limitado o valor, obrigado. Até R$100. Não é isso? Então, é um laboratório um pouco limitado. Mas, do que a gente tem desses números, aliás, acho que está aqui, viu, Ricardo? Deixa eu ver. Não está não. Mas a gente tem 0,26% de toda a venda da Mega Sena sendo feita pelo canal Internet Banking. 0,26%, é 1/4 de 1%. Mas por que eu falei que tem 6 limitadores? Porque eu acho que a visão do que isso representa ela pode ficar um pouco distorcida, né? Em função de todos esses limitadores. Será que se a gente abrisse esses limitadores seria mais? Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acho que a gente vai ter mesmo a visão quando a gente lançar o produto e fazermos as devidas projeções para que a gente não caia. E outra coisa, se definido o modelo, como é que a participação vai se dar, como é que a repartição da arrecadação vai se dar e tudo mais, em havendo distorções, até por ser um projeto muito novo, né, para a gente, readequações não são impossíveis de ser feitas. Né? Isso a gente em nenhum momento se furta de fazer esse trabalho mesmo depois do lançamento. Mas então, seguindo aqui, gente, deixa eu ver aqui se eu falei que eu tinha que falar. Sim, ele usa uma solução que a gente deu o nome de carteira eletrônica Caixa, que para ele poder usar esse canal para aposta, como é que ele paga? Você está na internet, né? Ele pode pagar por meio da tal da carteira eletrônica, que é nada mais do que como se fosse uma conta virtual que ele tem e que ele carrega recurso para essa conta por meio de uma transferência bancária ou por conta de um boleto que ele paga na lotérica. Ele vai entrar lá, emite um boleto com o valor que ele quer carregar a carteira eletrônica, vai na lotérica e paga. Pode ser? Boleto. E ele pode também, enfim, fazer débito também pode fazer na conta. Cartão pré-pago, bom, ele acaba sendo um pré-pago na medida em que ele faz a carga do valor. Isso é importante, a carteira eletrônica está em desenvolvimento, ela deve ficar pronta junto com o coisa. A solução tecnológica da internet mesmo está praticamente pronta. O que falta
é a questão da remuneração e do casamento com a carteira eletrônica. Esse é o site que a gente tem hoje, de loterias. A gente tem, na verdade, um site informacional, né, que é do sítio da Caixa, em que você dá lá o resultado e algumas outras informações, e a proposta é que ele passe a ser um portal de loterias, né, em que o apostador tem aqui a área em que ele pode fazer a aposta dele. Tem isso aqui. Ele continua tendo resultado, tem lá redesenhado de uma forma mais amigável, mais bonita, né, mais lúdica, para que eles possam fazer enfim, o acompanhamento de tudo que se refere à loteria. Esse aqui é um exemplo da aposta sendo feita pela internet. Ele pegou o exemplo aqui, é só um exemplo, pegou a dupla cena. Então aqui ele tem o volante, muito parecido com o físico, né, em que ele marca lá os números, pode fazer surpresinha, pode ser qualquer modalidade lotérica, não apenas a Mega Sena, e menos também, claro, a federal e a instantânea. Aí ele pode fazer apostas em várias modalidades ao mesmo tempo. Aí ele vai fazendo como se fosse um carrinho de compras, igual um Americanas.com, alguma coisa assim. E no final ele faz o check-out, ele sai, paga o carrinho dele com a carteira eletrônica e está concorrendo. Sim, sim. O comprovante que vai ser colocado aqui é muito parecido também com o bilhete físico, mas ele vai conter daí todas as apostas que ele fez, mesmo que seja em mais de uma modalidade. E aí esse comprovante, se ele perder ou não imprimir alguma coisa, está registrado lá e ele pode fazer a reimpressão num outro momento sem problema, tá? Outra coisa, essa questão da premiação, o bolão também vai estar disponível por esse canal, claro. Até porque a implantação dele é anterior à própria internet, certo? Então você tem a questão do comprovante equalizado, não tem problema nenhum. E uma coisa importante é que, como ele está trabalhando com débito, quer dizer, você vai fazer a aposta baseada num débito, que vai ser lá na carteira eletrônica, não é isso? Então você precisa ter certeza que o débito aconteceu para que a aposta seja feita. Mas o que manda é, no momento em que a aposta for incluída lá no sistema que gerencia as apostas, aí você vai poder fazer o débito na carteira eletrônica. Se por algum problema não acontecer o débito naquele momento, você não puder confirmar, a aposta é mantida. Você não cancela a aposta. Quer dizer, imagine se o cara imprimisse o comprovante da aposta e, por conta de problemas de comunicação, sei lá que, não conseguimos debitar a carteira eletrônica, que é uma conta, e aí você simplesmente invalida. O cara tem um comprovante na mão que não vale. Então isso não existe. Isso não existe. Gerada a aposta, dado o comprovante, se eu não debitei a carteira eletrônica, isso é um problema que a Caixa vai gerenciar. Gente, falando aqui sobre a Lotofazenda Independência, isso aqui é um produto também dentro daquela linha dos produtos especiais, dos sorteios especiais que a gente está pensando, e essa solicitação foi feita para a SEAI, junto com o terceiro sorteio e apostas múltiplas da Lotofácil. Nós estamos esperando só a autorização deles para a gente poder fazer a entrada. A ideia é que comece também, lembra aquele 5 de dezembro? A gente já combinou que vocês estão lendo 16 de janeiro de 2012. Se 16 for uma segunda-feira, eu acho que é. É, né? Então é 16, né? Então a gente começa a formação de jackpot para o primeiro sorteio lá no dia 6 de setembro. Porque justo agora em 2012, dia 7, vai cair no domingo. Então, para a gente não fazer o sorteio no domingo, como não fazemos, a gente vai fazer no dia 6, ok? E é até bom porque viaja e tudo mais. Então, isso aqui a gente está... Sim. Não cai significativamente não, mais ou menos em 15% também. Não chega a tudo isso não, Ricardo. Não... Vai sim, a SEAI autorizando, a gente vai passar a fazer 3 vezes. Mas não tem isso para te dar aqui, tá? Mas não é significativo não, até porque a intenção é você aumentar a venda, né? Então, na medida que você aumenta a venda, você aumenta também a premiação, tá? Mas esse aí eu fico devendo para você.
Lotomania de Páscoa, esse é outro sorteio especial que fecha os 4 sorteios especiais do ano, né? Começando com exatamente a Lotomania de Páscoa, depois a Quina de São João, Lotofácil da Independência e Mega da Virada. Tá? O que tem de diferente aqui é que, no caso desse produto, a intenção é a gente conseguir começar a formação de jackpot, a acumulação para prêmio agora em 2012, para fazer o primeiro sorteio em 2013. Então esse aqui ser lançado pelas proximidades da Páscoa de 2012, mas para acumulação. O primeiro sorteio seria lá na Páscoa de 2013 para dar tempo de formar um prêmio interessante. Tá? E de novo produto, o que é que tem? Aqui a gente trouxe alguns, gente, para vocês conhecerem, mas é mais para vocês entenderem como que a gente vem trabalhando em relação ao produto, né? Uma preocupação muito grande nossa é que a gente tenha um portfólio interessante, que caia nas graças do cliente e que ajudem vocês na missão da venda, né? Então a gente trabalha o tempo todo o que pode ser interessante, o que pode eventualmente se vender por si, né? A gente trabalha muito com essa intenção. E esse Superset aqui, que é um nome piloto que se deu para essa ideia aqui, e que a gente já conseguiu evoluir, é muito parecido com o que seria, na verdade, a mecânica da Federal, se você for ver bem, né? Que o cara aposta lá nas 7 colunas, em qualquer número, e você sorteia 7 números, de 0 a 9, e ele ganha se ele acertar todos em qualquer ordem. Ou então, quem acertar 6 e 5, e assim por diante, né? Que é o que está escrito ali. O que tem de diferente também é a questão da gente fazer um sorteio, que é uma ideia que a gente está tendo, em horário diferenciado das demais loterias, ou possivelmente até mais uma vez por dia. Também pode ser uma opção, para que você conquiste um nicho que hoje também talvez não jogue, ou jogue menos nas loterias, são aqueles que são mais imediatistas, a pessoa que quer ver o resultado, como tem o Keno, fora do Brasil, como tem a instantânea, né? Isso. Mas aqui você tem o resultado bem mais perto da hora que você aposta, né? Exatamente. Esta aqui é uma das ideias. A outra, que é o dia de sorte, esse aqui é a ideia de que você, muitos apostadores, quando vai fazer uma aposta em qualquer modalidade, acabam usando datas que são interessantes para ele, né? Do casamento, do nascimento, da formatura, da separação, o que for, que ele achar que tem mais relevância e traz mais boas lembranças para ele, o que for. E aí a gente está trabalhando com essa ideia, que é muito simples, na verdade, com 2 matrizes, uma de dia e outra de mês, não tem como ser mais simples, né? E ele vai ganhar de acordo com a quantidade de acertos que ele fizer nas 2 matrizes lá, mais ou menos como está escrito aí. Time Mania é um produto que vem dando muito resultado agora em 2010, mas na verdade ele tem um potencial muito maior. A gente teve todo um problema, na época que foi lançado Time Mania, eu estava no fundo de garantia, como eu disse para vocês. E a gente foi muito consultado a respeito disso, até porque o fundo de garantia é um dos beneficiários dos recursos que são arrecadados aqui, né? Quer dizer, os times de futebol que estão devendo para o fundo de garantia, desde que cumpridas as exigências legais, e se associarem aqui, né, passarem a ser aderente, então os recursos daqui passam a ser, uma parte dos recursos passam a ser carregados também para o fundo de garantia. A gente fez um levantamento lá, na época de dívida, de como se daria essa mecânica de relevância, de oportunidade, parará, e a gente teve eu lembro na época que eu e a minha equipe, nós tivemos uma percepção de que esse produto seria muito complicado, já logo no começo. Primeiro, do ponto de vista institucional, quer dizer, você está criando um produto em que você aposta, não é isso? E você pode ganhar, mas o dinheiro que está sendo arrecadado com o produto, na verdade, é para pagar dívida de cartola. O time que não paga as contas, você que paga, na verdade, né? Então, eu acho que a forma como ele foi pensado, a mecânica é genial, do ponto de vista de que você usa a exposição do filme, a marca do time, a marca do time, que tem valor,
agregado que vende, né? Bota aí a marca de um time, sei lá, em meia, vende um monte, não é isso? Então, no produto lotérico também haveria de ajudar. Essa ideia foi muito boa nesse sentido, quer dizer, você usa a marca do time para arrecadar recursos que vão acabar, antes até de ajudar o próprio time, vão, na verdade, amealhar recursos para a Previdência Social, para o fisco e para o próprio Fundo de Garantia, que não estão vendo esse dinheiro, né? Só que a forma como acabou sendo vendida, a forma como foi percebida pela sociedade, eu mesmo, na época eu não trabalhava com loteria, acabei também percebendo, é que a ideia da modalidade era pagar dívida de cartola, quando na verdade não é exatamente isso. O fato é que ela entrou, nunca teve muita expressão, mas vem subindo, né? Ela vem subindo. Não é atrelado a resultado de jogo, vocês sabem disso, é só mais uma modalidade de prognósticos, porque na verdade o time ali ele é um prognóstico, né? E aí a gente pensou, sim, mas ele tem um potencial muito grande, até por essa vinculação à marca time de futebol. Então, o que a gente pode fazer para remodelar, para trazer a Timania para um novo patamar de venda? E aí a gente está estudando algumas propostas que a gente vem trazer para vocês. Isso aqui é foco para final de 2012, começo de 2013 mais ou menos. Implantação, eu digo. Porque tem todo um trabalho árduo para fazer ainda em relação ao estudo de modelagem. Mas essa aqui é uma proposta, por exemplo, que você tem 2 matrizes. Dos 80 times da Timania, você tem 12 naquele grupo amarelo e você tem 68 no grupo verde. O grupo amarelo são os times que, na época em que este exemplo de volante foi feito, eram os times que mais foram indicados como time do coração até aquele período. Hoje, só que isso é dinâmico, né? Isso muda todo mês. Então, o que você tem, por exemplo, nesse modelo é uma forma até de tornar esse volante mais dinâmico, né? Depois que você tem um determinado período, você faz um reestudo e de repente reposiciona os grupos. E aí você tem uma nova oportunidade de marketing, disposição do produto. É uma ideia. Aí os comos, aí é posterior, mas essa aqui é uma das ideias. Por que separar um do outro? Porque se você coloca tudo no mesmo bolo, e o time do coração, por exemplo, for um determinado que 20% dos apostadores jogaram, isso interfere sobremaneira no plano de premiação. É o famoso quebrar a banca, né? Então você não pode trabalhar desse jeito. Então a gente está separando aqueles lá exatamente para você eliminar esse viés da preferência, né? E os demais você está ali. Então a proposta, acho que está na próxima tela, dessa daqui seria o quê? Você acertar 4 times no grupo verde e um grupo no grupo amarelo. Ok? É uma ideia. Outra ideia é essa daqui de você simplesmente separar 5 grupos e aqueles 12 times estão divididos nesses 5 grupos aí, tá? Em que você faz a aposta no time, né? Nos 5 times que você vai apostar, você marca o time do coração e aí, ali está escrito marque também uma camisa da sorte, mas a gente já viu que o sistema é que teria que dar a camisa da sorte para o cara. Por quê? Porque se você deixar ele marcar, provavelmente haveria uma preferência pelas camisas 11, 10, 7, 9, 1, é goleiro, né? Normalmente. Então você teria mais viés, dificilmente a 3 ou a 4. Se fosse no basquete, talvez a 4, mas aqui não. Então, como você tem essa circunstância, você teria que possivelmente colocar o sistema como marcando uma camisa da sorte para você, que seria uma surpresinha forçada, digamos assim, ou um casamento da sua aposta com a surpresinha. Só que aí tem o malefício do cara fazer uma aposta, querer marcar uma coisa no volante e ele não pode. Tem essa visão que pode ser negativa eventualmente, né? Mas que é também uma outra possibilidade que a gente trabalha. E aí assim, só para a gente ter uma ideia, essas aqui são 2 das ideias que a gente mais avaliou como possivelmente implantáveis, né? Ainda tem pesquisa para ser feita, ainda tem estudo para ser feito, mas assim, do que vocês me ouviram falar aqui, vocês acham que é interessante, seria mais interessante a proposta A, que é essa daqui de você ter 2 grupos, um grupo com 12 e outro com 68, ou essa daqui de 5 grupos simples,
com o sistema marcando a camisa da sorte. A proposta A, essa daqui. Para ganhar, os 4 daqui mais um daqui. O prêmio de cabeça, R$2, não entendi. Não entendi, R$2. Ah, sim. Aliás, o principal não falei, né? Vocês estão vendo que aqui a gente volta a trabalhar com o escudo do time, que é o que dá visibilidade. Não. Aí você vai sortear o escudo do time. A bola lá do sorteio, a bolinha, vai ter o escudo do time e o nome. Marca 4 para ganhar de cabeça, tô falando, né? Você só pode marcar 4 aqui e 1 aqui. O de cabeça, sim. Lembrando que Euro Milhões você tem que marcar 2 e mais 6, acho. Por exemplo. Pois é, o problema é que aí você passa a não ter interesse do apostador se todo mundo joga sempre na 11 e vira e mexe dá 11. Por exemplo, aí você simplesmente não tem prêmio de cabeça. Aí fica ruim, do ponto de vista da atratividade. Então você veja, mas vamos voltar, só para a gente poder ter uma ideia. Quem que acha que aquela proposta A é melhor? E a B? Bom, a maioria acha que é tudo uma porcaria. Poxa vida. Para ganhar o prêmio de cabeça, não. Aí você tem a composição, né? Se você acertar um do grupo amarelo, que é o único que você jogou, e 3 do grupo verde, você tem um prêmio menor, segunda faixa de premiação. Se você acertar os 4 da verde e não acertar o amarelo, você também tem outra faixa de premiação. Então isso está preservado, tá? Agora, o de cabeça é 4 ali, 1 lá. E o outro 5. Tem que acertar os 5. Vamos de novo, gente, um pouquinho de boa vontade. A proposta A. Certo? E a B, que é a de 5. Mas você vê que é engraçado? Lá no Ceará adoraram a B. A B. Boa. Mas tem muito palmeirense, muito corintiano, nós estamos muito para time de São Paulo. Né? A proposta B, o apostador está ganhando uma camisa que ele não escolheu. É um aspecto. Né? Agora, lá no Ceará, eles disseram, por exemplo, a B é muito mais fácil de entender. Porque você tem... Gente, não foi eu que disse, hein? Assim, só lembrando. Hoje já quase tomei tomate, eu vou tomar pedrada. Então, assim, o que eu estou dizendo é... Lá eles disseram que a proposta B é mais fácil de entender porque ele tem que jogar um em cada grupo. Pronto, acabou. São 5 times. 5 apostas, um em cada um. Tem o problema da camisa. Que eles achavam que não era relevante. Eu achei isso complicado. Muito complicado. Uma camisa. Você sorteia uma camisa. O sistema escolhe a camisa para você de 1 a 11 e você sorteia uma camisa. Acabou. É uma outra ideia. Você sabe que até tinha essa proposta, né? Alavanca. A gente sabe disso. Sabe. Não, você tem razão. Foi 55, 11, 12. Não, você tem razão. Agora, você só não pode deixar... Eu lembro que uma vez eu assisti uma apresentação, gente, do presidente Lula, na época. E ele disse assim, olha, por mim, loteria... Ele falou, eu ouvi, que eu estava lá. Ele falou assim, olha, por mim, loteria, o prêmio máximo que pagava era R$20. Então a chance do cara ganhar era extrema. Então assim, é a opinião dele, que ele disse. Mas eu fiquei pensando comigo, se o cara for pagar 50 centavos, com a possibilidade máxima de ganhar R$20,
Você iria à lotérica? Então assim, a gente sabe que o prêmio de cabeça não é só ele não, que vende loteria, sabe disso. Mas ele é importante. Por que a Mega da Virada vende tanto, por exemplo? Porque ela paga. Absurdo. Que até na verdade a gente está, né, a gente está, a partir de semana que vem, dia 29, a gente tem uma reunião para discutir isso aí, Loteria Federal. Alterações da Federal. Gente, então isso aqui era mais uma provocação para a gente poder ver mais ou menos como que contrasta mesmo. Pesquisas serão feitas e tudo mais a gente vai compartilhar na hora em que a gente conseguir aprofundar no estudo. O que é isso, né, que está aí? Que tem agora. Sport betting é uma modalidade de jogo que não tem no Brasil e que ele não tem nada a ver com prognóstico, né? Isso aqui se trata de apostas em resultados de jogos. Não precisa ser só futebol, pode ser qualquer modalidade esportiva, mas a gente sabe que a experiência mundial diz que 92% das apostas aqui são de jogos de futebol. Essa é um projeto que a gente tem de estudar, procurar entender como é que funcionaria isso aqui, como é que funciona essa modalidade aqui, de que você, para uma possível, dependendo dos resultados dos estudos e depois que se ouvir todo mundo, enfim, de implantação no Brasil. Como é que funciona? Você tem lá jogos acontecendo no cenário, inclusive mundial, não precisa ser só no Brasil, e você tem como apostar ou pelo canal físico, por meio das casas lotéricas, ou por meio da internet também, em resultados dos jogos, mas não só em resultados. Você pode apostar quem toma o primeiro cartão amarelo, a soma de gols, o resultado em si da partida, se teve alguma expulsão, enfim, o céu é o limite, né? Tem uma série de coisas que podem ser usadas aqui para que o apostador possa fazer as suas apostas. Funciona sempre assim. De uma determinada probabilidade que é calculada, você faz uma aposta já sabendo quanto você ganharia. São chamadas apostas fixas. É como assim, a banca está pagando 10 para 1, 100 para 1. Sim. Sim, por quê? Porque você sabe... Mas é assim, esse caso específico do Sport Bet, Plínio, a gente está com um grupo de trabalho formado, inclusive um representante da própria Ministério da Fazenda, para, como eu digo, gente, primeiro vamos entender isso aqui, para saber se é o caso, se tem mercado. O provedor internacional que mais fala que tem demais. Até porque a previsão é que mais 700 milhões de dólares de brasileiros, né, que estão jogando em site offshore, né, site localizado fora do Brasil, e esse dinheiro está saindo daqui. Exato, tem. Então o que acontece? Isso aqui na verdade já existe, é o que eu disse lá na hora da internet. É um espaço que existe, que se não ocuparmos, ocuparão. Certo? Com cartão de crédito, Visa, Master, o que for. Então, isso aqui é uma realidade que a gente tem que buscar estudar para entender como é que a gente poderia fazer. Não, e temos a certeza de que, como disse o doutor aqui, marco regulatório para isso é fundamental, que não existe. Hoje não dá para operar. Se tivesse tudo pronto, não dá para operar, porque não tem a lei que permita. Mas isso aqui, gente, a gente trouxe só para que vocês saibam para onde a gente está olhando, tá? Que existe um esforço da empresa em entender como que nós podemos avançar quando a gente está falando de loterias, tá? Isso aqui são exemplos de telas, e olha lá, resultado final do primeiro tempo, que é resultado parcial, se teve pênalti, se não teve. É mais uma... E o público que a gente identifica com os estudos que a gente teve acesso de provedores internacionais aí da modalidade, é que o perfil do jogador é jovem, do sexo masculino, tá? E que é 101% ligado em informática, internet, gadget, de equipamento eletrônico. O negócio dele não pensa nada além disso, tá? Outra coisa, a respeito do ano de 2012, a gente está fazendo 50 anos das loterias federais, né? A gente adota a data que foi dita aqui pelo Rogério, de 15 de setembro de 62, como a data das loterias como um todo. Foi a data da primeira extração da Loteria Federal sob a administração da Caixa, Rogério, é isso? Falei bobagem? História viva. Então a gente está
a gente tá saindo com um projeto grande de celebrar esse momento, né, único que a gente vai ter pela frente, vamos ter a felicidade de poder participar disso aí. A Caixa está preparando uma ação grande de marketing, de mídia, com diversos eventos, inclusive regionais, para celebrar os 50 anos das loterias, inclusive com a participação dos empresários lotéricos. A gente está pensando, discutindo com a área de marketing da empresa, como é que a gente pode fazer, eventualmente, promoções e ações de reconhecimento do empresário lotérico, eu estou dizendo, né, de modo que haja a participação e o compartilhamento desse momento o máximo possível. Que a gente sabe da importância que esse momento tem e o quanto ele vai significar para toda a população brasileira. Então vai ser um momento vai ser muito interessante do ponto de vista de celebrar isso aqui, e a gente vai conversar muito aí nos próximos meses de como que a gente vai poder estruturar todas essas ações que vem vindo por aí, tá? É uma coisa. A respeito também, gente, para finalizar, tá? São 9h20. São duas coisinhas só. Eu disse que eu não ia falar nada de rede, porque não é minha praia, conforme eu disse. Mas tem duas coisas que é importante dizer. Ontem, esse fim de semana, na verdade, está subindo a versão 9.6 do SISPL, não é isso? Vocês foram até orientados a deixar as máquinas ligadas para fazer a atualização de versão, não é isso? Nessa versão está subindo especificamente para Minas Gerais o convênio novo de arrecadação do tributo estadual, que é uma coisa há muito tempo perseguida por vocês, por nós, por todo mundo, e finalmente, depois de muita negociação, de muito ajuste de sistema, investimento, a gente conseguiu fechar esse acordo, e ele está subindo nessa versão agora do fim de semana. Ele ainda sobe bloqueado, ele não vai estar disponível já a partir de segunda-feira, vai levar uns 15 dias até a gente poder fazer a ativação do programa, da versão para esse serviço, mas é uma grande conquista que a gente conseguiu agora colocar no ar. Isso acho que é uma ideia, uma informação muito boa, né, para vocês. Isso. Exato. Tributos estaduais, TVA e tudo mais. Porque aqui não tinha desmato, né? E existem outros que não tem. Depende, porque isso aí, gente, é um problema tão grande que assim, cada estado, cada eventualmente município cobra e tem lá a sua sistemática de repasse, de cobrança de um jeito muito diferente. Então, para você conseguir afunilar isso tudo para um modelo que você consiga operar, leva tempo, gasta conversa. E a gente conseguiu finalmente esse acordo para conseguir colocar, ok? Então, não é a partir de segunda-feira que vocês já vão conseguir operar, ele entra na versão bloqueado, mas a gente vai conseguir liberar o serviço, esperamos, em mais ou menos 15 dias, ok? Essa é uma coisa. Outra coisa é que o terceiro sorteio da Loto Fácil, na verdade, as apostas múltiplas da Loto Fácil, que eu falei aqui, também está subindo para a versão 9.6, essa desse fim de semana, mas também entra bloqueado em função da não autorização ainda da SEAI, que eu falei para vocês. Então, assim que eles fizerem a autorização, a gente vai colocar no plano de negócio a inibição da teimosinha, aí vamos avisar vocês que esse processo vai ser feito para perseguir 16 de janeiro de 2012 a liberação do serviço. Então, esse da Loto Fácil vai com certeza levar até dia 16 de janeiro, mas já subiu com a versão 9.6 do SISPL. Só estou dizendo isso para você ver que não é uma coisa longínqua, que não é uma promessa, ok? É realidade. Isso. O Josimar está lembrando aqui, a questão do aumento da Loto Fácil, do Placena e do Lotogol, é isso? Que a gente pediu lá para a SEAI. Eles nos informaram, ainda que informalmente, que eles querem trabalhar essa decisão em conjunto com a evolução do trabalho de certificação de jogo responsável e segurança das loterias federais. E a gente está preparando a formalização para eles de que a gente está com um grupo de trabalho constituído e andando. Ainda semana retrasada eu dei uma ratificada no levantamento de gaps que a gente tem para alcançar a certificação de segundo nível, que é de primeiro, inclusive a gente já tem, né? Então a gente evoluiu bem nesse trabalho e não tem nenhuma previsão de que as datas acordadas para março e, se não me engano, outubro do ano que vem, o de jogo responsável para março, de segurança para outubro, se não me falha a memória, a gente não tem nenhum indicativo de
prolongar essa data. Então a gente está levando essa informação oficialmente para a SEAI, mas não sabemos se existe a possibilidade de conseguirmos reposicionar ainda esse ano. Eu particularmente acho difícil. Mas não interfere nisso. Né? Não, porque assim, de 15 de dezembro até 15 de janeiro, a gente não procura mexer em sistema que está em produção em função do aumento do volume caótico que a gente tem. Então, se você fica fazendo alteração do sistema, dá um crepe. Não, isso a gente está buscando. Pois é, mas aí a autorização sai com a data de previsão da data em que a gente pode passar a praticar, né? Até a gente deixou para fazer a reedição do cartaz de preço mínimo de preço das apostas, que é um cartaz obrigatório que a lotérica tem que ter. Buscou pedir para a área de marketing esperar para a gente poder eventualmente já colocar o preço reposicionado e também o preço das apostas múltiplas da Loto Fácil. Mas aí, como não saiu até agora, a gente pediu para produzir só com as múltiplas da Loto Fácil, sem o reposicionamento do preço delas. Mas saindo, a gente manda fazer outra vez. Tá? Então, mas eu acho que para esse ano é difícil. Exatamente. A certificação de segurança e jogo responsável são da World Lottery Association, né? Que é a Associação Mundial de Loterias, da WLA. E a CA entende que para a gente poder subir o preço delas, a gente teria que ter um compromisso de que essas datas serão cumpridas e ele existe. Então imagino que para o começo do ano que vem a gente vai ter alguma novidade. Edilson, ok? pedi para você subir para a gente fazer as perguntas, se possível. Ok, claro. Desculpe até, gente, porque é muito assunto e aí a gente acabou pegando tarde, mas agradeço a atenção. Ok?